Olá, bem-vindos à segunda aula. Então, no vídeo passado eu mostrei aí as ferramentas do PowerPoint. Mostrei também o que é um slide. Viram também como é que pode iniciar uma apresentação. Então, esta aula eu estarei a mostrar como é que podemos configurar um slide, não é? Este slide já vem configurado, não é? Para nós adicionarmos o título e o subtítulo. Mas digamos que nós não queremos esse tipo de slide, não queremos este tipo de formato, não queremos que isso apareça assim. Como é que podemos fazer isso? Não é? Então, a primeira coisa que precisamos é inserir um slide vazio, ou então podemos eliminar clicando aqui e clicando no botão de delete aí do vosso teclado, mas vamos fazer da forma detalhada, não é? Então vem aqui em blank, clica uma vez e adicionamos aqui um slide. Então a diferença nesses dois slides, este slide já vem com uma configuração, não é? E este aqui nós vamos configurar de zero. Muito bom, então eliminei aquele, ficamos com este. Como é que eu faço para adicionar um texto ou uma caixa de texto no PowerPoint? Então a primeira forma, que é a forma recomendada, é tu vires por aqui, onde está caixa de texto. Clica uma vez e clica uma vez sobre o local em que quer escrever o texto. Aí já pode escrever. Não é? Então aí já está. Escrevi o meu texto. Como é que fazemos para configurar ou para formatar um texto no PowerPoint? Não é? Vamos lá escrever mais um parágrafo, não é? Clique aqui uma vez, né, sobre o Enter para quebrar a linha. Muito bom. Então, como é que nós configuramos isto para poderem perceber melhor a configuração de um texto? É. Vem por aqui no fonte. Queremos configurar aquele texto. Queremos mudar o tipo de fonte. O que é isso de tipo de fonte? Repara à medida que eu for passando aqui o mouse nesses nomes aqui, o que é que vai acontecer com aquele texto. Então, consegues ver aí? Então, o tipo de fonte fala-se disto. Então, se tu vês um texto aí apresentado para ti de uma forma bonita e que te agrade, é porque as pessoas mudaram a fonte padrão, não é? E não é aquela que conhece. É possível também importar fontes de fora, né? Então, vamos usar esta fonte. Então já selecionamos o tipo de fonte, mas essa letra parece muito pequena para mim, né? Os meus olhos não estão a me ajudar. É possível sim aumentar o tamanho da fonte, não é? Ou da letra. Pode aumentar aí, clicando sobre este primeiro A. Então agora sim, já é fácil de ver. O que é que podemos fazer ainda com este texto? Aí, podemos boldar, não é? Clicando uma vez sobre o B ou N, se tiver N aí no seu, pode clicar sobre o N, não é? Então moldamos o que é? O nosso texto, isto é, carregamos ele. E se tu perceberes bem, este texto aqui não tem nenhuma sombra. O que é sombra? Não é? Eu acrescentei o tamanho da letra e posso voltar a reconfigurar isto. Exato. O que é a sombra? Presta atenção quando eu clicar sobre isto. O que é que vai acontecer no texto? Deu para perceber alguma diferença? Quem não estiver a perceber a diferença é porque tem um problema de vista, não é? É normal também. Mas eu apliquei uma pequena sombra. Então conseguimos perceber aí que o nosso
texto tem sombra, né? Ainda é possível pôr aí um sublinhado, né? Abaixo das letras colocamos aí um risco. E é possível também inclinar as letras. Então, isto chama-se negrito, isto chama-se itálico, isto aqui chama-se sublinhado e isto aqui chama-se sombra. Talvez se estiveres a usar as versões antigas, podes não ter aí sombra, a opção de sombra logo presente, mas com certeza tens essas três opções. Então, é para isso que serve, né? Lembro? Muito bom. Temos aqui ainda esta parte, né? Podemos arriscar o nosso trabalho. Aqui nós sublinhamos, aqui podemos riscar, não arriscar, riscar. Não é? O que é riscar? Pode ver. Então isto é arriscar. Se quiseres fazer isto no teu trabalho, podes fazer, mas isso aí não vai ajudar muito. Mas há casos que talvez precises de fazer isso, não é? Criatividade, não é? Fazer isso uma coisa muito bonita. Então clica aqui para tirar, eu não quero aquilo. Esta parte serve para quê? Então é a distância entre as letras. Por exemplo, a distância entre S e E é definida aqui. Vamos lá entrar só para tu veres aí. Consegues ver a diferença? Não é? Não é? Então aqui é onde eu posso configurar, não é? Talvez esse espaço aqui não é suficiente para mim. Então eu posso entrar aqui e configurar. Mas neste caso eu vou clicar aqui no Very Loose. Aí em português é a última ou é a penúltima opção, não é? Então já temos aqui o nosso texto, não é? Melhorado. Não concordam? É. Então podemos tirar também o sublinhado. Não precisamos dele agora, mas fica bom com sublinhado. Vamos deixar sublinhado, fica bonito. Então aqui é onde a gente escolhe as letras. Por exemplo, aqui no uppercase eu tenho todas as letras maiúsculas. Aqui no lowercase eu tenho todas elas minúsculas. No sentence case eu tenho a primeira maiúscula de cada parágrafo ou então de cada palavra, né? Então é esta opção. Se tu queres a primeira letra, né? Talvez fizeste um trabalho aí e a primeira letra de cada parágrafo recebe a primeira como maiúscula. E aqui nós podemos colocar cada palavra recebe a primeira letra maiúscula. É esta opção. Conforme vês, segunda tem a primeira maiúscula, aula também, D também e PowerPoint boas com o BAD, não é? Então podemos deixar aqui também. Gosto muito de trabalhar com isto. Muito bem. Então nós trabalhamos aqui um pouco com o nosso texto, mas ainda falta, não é? Então estas opções vou explicar muito rapidinho, né? Eu vou demonstrar o que elas fazem, não vou estar aqui a dizer isto, mas aquilo. Então prestem atenção aí para podermos gerir melhor a questão do tempo. Então esta opção aqui serve para eu mudar a cor, não é, da minha letra. Então, eu vou escolher uma cor aqui que seja agradável aí nas nossas telas. Então esta aqui não está lá. Então aqui é onde temos a sombra do nosso texto, não é? Então, por exemplo, eu posso colocar esta sombra aqui. Então puderam perceber a função desses dois, não é? E temos ainda esta parte. Esta parte serve para tirar a formatação, não é? Prestem atenção quando eu clicar aqui, onde ver que o nosso texto vai voltar ao normal. Viram? Então o nosso texto voltou para o normal. Digamos que por falha clicamos aqui e queremos voltar ao início. Como é que fazemos? Porque não queremos dar todos aqueles espaços. Aí é que entra aquela dica que deixei na primeira aula. Será que vocês lembram? É. Então, nós vamos até esta parte, que significa desfazer o que eu fiz aqui, ou então refazer o meu trabalho, né? Refazer é voltar a fazer. Então, o nome certo é refazer, não é?
Digo desfazer porque porque é desfazer o que fiz aqui, mas eu quero refazer, não é? Muito bom. Ou então vocês podem clicar aí no teclado a tecla Ctrl. A tecla Ctrl é a primeira tecla que vem no lado esquerdo do teclado e lá embaixo, né? Ctrl e Z. Isso, Z. Uma vez. Então eu consegui voltar, não é? Consegui fazer. Agora, se tiveres feito muita coisa, não é? E não basta teres voltado uma vez, o que é que fazes? Tu clicas Ctrl Z até, ou então vens até aqui. Lembrem-se, como nós definimos 50 como o número de vezes a desfazer algo, se chegarmos 50 vezes, já não será possível desfazer. Daí que aquele número ali, quanto maior, melhor, né? Nos dá mais chance de desfazer algo, né? Viram agora a importância daquilo que eu mostrei? Então, por favor, não saltem nenhuma aula, vejam todas, porque algumas dicas serão muito úteis, não é? Podem parecer, no princípio, pouca coisa, mas serão muito úteis. Enfim. Então, já conseguimos trabalhar aqui com o texto, né? Quando falamos de fonte. Fonte tem a ver com a letra, não é? Esta coisa aqui, né? Tudo que fizemos aqui tem a ver com a letra. Agora queremos trabalhar com o parágrafo. Por exemplo, temos quantos parágrafos aqui? Não é? Nós criamos 2 parágrafos, mas por não ter nenhum ponto a indicar isso, podemos considerar isto como simplesmente um parágrafo. Queremos trabalhar com um parágrafo. Para isso, vamos aqui. Então, clique aí para centralizar. Isto aqui significa alinhar à direita. E aqui é centralizar. Clique uma vez sobre centralizar. Agora está selecionado aqui. Então, clique aqui para selecionar. Consegues ver o que acontece? O nosso texto é levado para o centro da pasta, não é? Mas talvez não é o que queres. Então, podes clicar aqui. Alinhe ao quê? À direita. E temos a última que é justificar. Justificar é deixar essa primeira parte, né, com todas as letras começando ao mesmo tempo. Tu percebeste que esta daqui de baixo não se moveu. Por quê? Porque eu selecionei apenas essas duas, né? Deixa-me tirar aqui a sombra do texto para tu perceberes melhor isto, não é? A sombra tiramos por aqui, né? Seleciono tudo e tiro a sombra. Então eu havia selecionado apenas esta parte. Então quando eu faço isso, simplesmente essa parte é que vai receber o que é o comando ou a formatação que eu apliquei. Quando faço isso, acontece simplesmente para aí. Por quê? Porque eu não selecionei isto. Daí que eu quero vos chamar a atenção. Sempre que quiserem formatar algo, a primeira coisa que devem levar em consideração é a seleção. Vocês têm de selecionar o que querem marcar. Para selecionar algo é muito simples. Clica aí no vosso botão, não é? Quem já usa o computador sabe como selecionar. Não é isso? Então, agora selecionei tudo. Se eu, por exemplo, fizer isto, tudo vai para a direita. Se eu fizer isto, tudo vem para o centro. E se eu fizer isso, justifico tudo, não é? Muito bom. Se tu perceberes aqui na justificação, essas letras ficaram mais espaçosas. Vamos deixar aqui no centralizar. Muito bom. Saindo das seleções, vamos criar um outro slide, não é? Vamos criar um slide vazio, novamente, para entenderes a função daquelas outras, não é? Então criamos mais um slide. Isto também mostrei na aula passada como é que faz, mas puderam também perceber como é que se cria. E este é um slide branco, não é? Então vamos aqui aplicar antes vamos aplicar um texto, sim. Vamos inserir aqui um texto. Não é? Então este fica como o nosso título. E quebrem e cliquem uma vez sobre o Enter. Queremos fazer o quê?
dizer quais são esses três tipos de manga. Não é? Para isso, vamos aos marcadores. Aqui chamam de marcadores. Temos vários tipos de marcadores. Hoje vou mostrar os marcadores padrão, não é? Então, clique uma vez sobre qualquer um que você tiver aí gostado. Um marcador, aí de perceber o que é que faz aqui. Então, percebeste aqui? Foi inserido um marcador. Então, em exemplo. Manga massa. Pessoal, aqui eu só estou a escrever para facilitar. O que estou a escrever aqui não faz nenhum sentido, então fiquem aí relaxados. Conseguem perceber agora? Não é? Para que serve esta função? Vamos simplesmente formatar isto. Mas digamos que nós queremos aplicar a mesma formatação deste texto. Como é que nós podemos fazer? Queremos aplicar aqui a mesma formatação a este texto, não é? Então, vamos selecionar o texto, né? Qualquer parte, pode ser uma pequena parte. E clicamos em aqui, não é? Ou, vem daqui, esta primeira parte que diz copiar a formatação, não é? E aqui vamos pintar tudo que queremos formatar daquela forma. Assim que pintarmos, teremos aqui o trabalho. Então, podemos simplesmente reduzir um pouco e dar o último ajuste, que é trocar aqui a cor, não é? Para ser algo diferente. Muito. Não, essa cor não. A cor não. Esta não também. Não é? É uma um pouco mais escura, isso. Aí. E podemos também trocar esta e tirar, não é? Esses sublinhados aqui. Para tirar sublinhado, vem aqui. Vamos tirar também o itálico e vamos deixar boldado apenas. Então, temos aqui dois textos formatados de formas diferentes, não é? Vimos como copiar uma formatação, vimos também como adicionar um marcador, não é? Essa parte que vocês veem aqui, né? Deixa eu só selecionar todo o texto, façam isso aí para entender. Estes aqui são números, não é? Por exemplo, no lugar de marcadores eu poderia colocar números, percebe? No lugar de colocar aqui certo ou ponto, eu coloco número, né? Tenho esses números, e tenho também as letras, né? Tenho aqui as minúsculas, tenho aqui os números romanos, não é? Tenho maiúsculas dos romanos, não é? Então, basicamente, formatar um parágrafo é isso, não é? Mas também temos essa parte que é muito importante, o espaçamento entre as linhas. O que é isso? Conseguem ver este espaço entre manga e manga, não é? Este espaço vertical, não é? Trabalhamos aqui com o espaço horizontal, que era de letra para letra. Agora vamos trabalhar o espaçamento vertical, não é? Então, se eu coloco, por exemplo, aqui 1, consegues que o espaço foi aumentado. Se coloco 2, aumenta ainda. 3, sucessivamente, não é? Mas nós vamos deixar aí no 1, que fica melhor de se observar, né? Então, clicamos aqui no 1. E temos essa parte ainda, não é? Podemos aumentar o nível. Deixa-me selecionar só esta parte. Conseguem perceber? Né? Chamam de recuo
se vocês já ouviram isso. Então, é aqui que a gente aumenta o nível de recuo. Recuo é o espaço que vem antes da palavra, né? Se vocês pegarem em qualquer livro e verem os parágrafos do livro, vão ver que a primeira palavra do parágrafo vem um pouco afastada. Então, faz isso daqui. Embora aqui não é a aula de Word, mas essas são coisas que geralmente aprendem no Word, né? Mas eu ensino tendo em conta que há aqueles que não aprenderam Word, mas querem saber o PowerPoint. Então, este curso é para ti. E aqui vamos inserir um outro slide, né? Vazio, sim. Nós queremos aprender a programar os próprios slides, ou a projetar os nossos próprios slides. Clica aqui, clica aí no texto. Então eu tenho um truque que quero vos mostrar aqui. Este truque não tem a ver com o PowerPoint, mas para questões de tempo mesmo. Clica aí na vossa coluna em igual, depois escrevam aí rand, depois abram parênteses e escrevam o número 5, escrevam vírgula, escrevam o número 4, né? O que é que nós acabamos de fazer aqui, né? Este igual rand 5,4 é um comando que vai nos gerar texto automaticamente. E o nosso texto vai ter 5 parágrafos e cada parágrafo vai ter 3 frases, não é? Muito bom. Cliquem depois sobre o Enter, não é? Aí está. Então aqui as 4 frases, não é? Uma frase termina sempre em ponto, não é? Nesta linguagem que estou a usar convosco aqui. Então temos aí, tentem ajustar o vosso texto para vocês entenderem aquela outra opção, o que é que ela significa, não é? Isso. Então afine aí o tamanho da letra. Ok. Acrescente um pouco só. Acrescente mais. Não, foi muito. Aqui está bom. Agora, cliquem aqui. Queremos ter 2 colunas. Nós temos uma coluna no nosso texto. Cliquem aqui. 2 colunas. Como assim? Temos essa coluna. Vai daqui do quick até o D, não é? E a segunda que começa também de quick até D. Então, coluna são essas partes que vocês podem ver, não é? Então, isto é o que faz esta opção, não é? E a última parte é esta aqui, que tem a ver com a direção do nosso texto, não é? Vamos inserir mais um slide, não é? Agora podemos simplesmente copiar uma parte do nosso texto. Aqui não precisamos. Para copiar, não é? Há uma tecla de atalho muito simples, é Ctrl C, não é? Ou vocês podem clicar simplesmente, selecionam um texto, cliquem sobre o texto, depois vem aqui para o copiar, não é? Depende de vós. Ou então podem usar simplesmente o Ctrl C e Ctrl V para colar, ou cliquem aí e vem em paste. Mas como eu já passei isso, pastes são esses que estão a ver aqui, e vamos aprender mais sobre colagem, não é? Mas hoje não é para colagem, então muito bom. Muito bom. Então, aqui temos o nosso texto. O que é a direção do texto, né? A direção do texto, por exemplo, vocês percebem que o texto agora está na horizontal. Horizontal do jeito que está, não é? Que é começar daqui, da esquerda até a direita. Mas nós poderíamos simplesmente colocar aqui a rotação a 90 graus, não é? Que começa de cima para baixo. Temos também a 270 graus, que começa de baixo para cima. E temos esta que só vai nos mostrar uma palavra, não é?
que vai escrever o nosso texto de baixo, de cima para baixo, mas numa outra forma. Não conseguimos ver. Deixa isto. Isto será útil nas outras aulas. Para nós não voltarmos a escrever a mesma coisa, né? Então, tentem ajustar aí e diminuir o tamanho e deixarem exatamente ok. Podem deixar mesmo aqui, não faz mal, não é? Então, o alinhamento, o que é o alinhamento do texto, não é? Alinhamento, vamos só para vocês perceberem isso, inserir mais um slide. Desculpa. Então, clica uma vez sobre slide e vamos passar aquele texto, não é? Então, se tu prestares atenção, verás aqui que o nosso texto está alinhado no centro, não é? E sendo este texto um texto pequeno, não é? A diferença não será perceptível. Mas o que significa isso? Se nós alinharmos no topo, significa que o nosso texto estará em cima. Se nós alinharmos no centro, não é? Ou no meio, estará no meio. Se nós alinharmos para a base, estará na base, ou lá embaixo, não é? Mas aqui não vão perceber o efeito porque o texto é pequeno. Mas nas aulas adiantes poderei explicar isso, não é? Então esta é uma outra opção avançada, não vamos aprender nesta aula, não é? E por esta aula é tudo que eu tinha por